Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando, dia 4 de novembro, quarta-feira, a memória de São Carlos Borromeu, grande bispo da Igreja, que apesar da sua condição de nobreza, sempre soube viver na humildade, tanto que o seu lema do episcopado era ser humildade. Peçamos para que ele interceda pela Igreja, pela formação dos nossos seminaristas. São Carlos também foi muito importante na formação dos seminários, para que, respondendo com humildade à vontade de Deus, possamos também fazer a nossa caminhada com o Senhor. Iniciemos a nossa meditação do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que nós ouviremos hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, e seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a dizer: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A meditação do Evangelho de hoje. No início do Evangelho, nós vemos muita gente ia com ele. Mas o que significa ir com Jesus? Quais são as exigências? Jesus deixa muito claro: renunciar e pôr o amor a Ele acima de tudo. E principalmente, avaliar as nossas capacidades no seguimento. Hoje, nós vivemos, infelizmente, meus queridos irmãos e irmãs, num ambiente que não é mais cristão. Ou muitas vezes, até sob a forma do cristianismo, nós encontramos conteúdos pagãos. Infelizmente, hoje, nós observamos que tem muita gente que se diz cristão, mas deturpa o cristianismo. E basta a primeira complicação ou a primeira debilidade para abandonar a igreja. Pessoas que muitas vezes até se diziam: eu tenho fé, mas na hora da provação não tinha fé. Claro que fé é dom de Deus, mas nós precisamos exercitá-la. Acompanhar Jesus não é ser transportado pelo entusiasmo da massa. Nós temos aqui no Evangelho uma advertência. Viver como cristão não é fazer passeata ou caminhada com Jesus, mas é compromisso. Jesus não chama os discípulos e nem a multidão para passear com ele. Muito pelo contrário, Jesus chama a um compromisso de renúncia
de construção e de luta. Renúncia, que exige separação, construção, que exige radicalidade, e luta, que exige realismo. Por isso que nós costumamos dizer, o mês passado celebrávamos o mês missionário, que a igreja está em estado permanente de missão. E estar em estado permanente de missão resulta sempre no quê? No estilo de vida missionária. Estou sendo eu também um missionário do Senhor? Estou eu caminhando com Jesus? Estou disposto a assumir a cruz para segui-lo? Ou estou seguindo a massa, vivendo do entusiasmo? E a gente sabe que entusiasmo, uma hora ou outra, acaba. Quais são os nossos compromissos e quais são as nossas disposições? É isso que o Evangelho de hoje quer nos perguntar. Possamos responder de acordo com a nossa consciência. Façamos neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, a bênção da água. Senhor Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembramos a todos, queridos irmãos e irmãs, de compartilhar o nosso vídeo. Vamos também fazer deste trabalho, o nosso trabalho missionário, de fazer chegar aos irmãos também a palavra do Santo Evangelho. Ótimo dia para todos, a bênção do Senhor.